já estão valendo. E a lista com os tratamentos de cobertura obrigatória das doenças classificadas pela Organização Mundial da Saúde, assim, é vasta. E a gente vai contar algumas para você, porque é tão bom receber uma boa notícia logo no começo do ano. Verdade. Quem está aqui com a gente é o Marcos Bernardini, advogado especialista em processo civil. Tudo bom bem? dia, Bom tudo dia. bem? E você, tá Tudo bem? bem também. Obrigada pela participação. Imagina, um prazer aqui no estar aqui. Revista, viu? A gente já começa o ano com uma boa notícia. Muitas pessoas têm os planos de saúde aí, mas nem ao menos sabe quais são os procedimentos que tem, né? Aí a garantia. É verdade, não E é? Todo mundo precisa de um plano de saúde, porque É. a saúde pública é muito ruim, então é um dos pontos que a pessoa quer realmente ter, é um plano de saúde bom, porque a saúde é muito importante. Agora, nós tivemos um aumento aí na cobertura desses procedimentos. É verdade. E quem vão ser os beneficiários desse aumento de todos esses procedimentos? Bom, agora em janeiro, não é, a ANS, que é o órgão do governo que regulamenta essas questões, trouxe uma resolução alterando, incluindo 21 procedimentos no rol de procedimentos mínimos que todos os planos de saúde, então, devem ter. Então, é a própria ANS que traz uma relação de tratamentos e procedimentos de saúde mínimos que todos os planos devem cobrir, e agora nós tivemos o acréscimo de 21 procedimentos aí para beneficiar todos os consumidores. Antes aquele teste rápido de dengue e agora chikungunya, né, que é novo esse vírus. Antes não tinha esse acesso. Não. Aliás, até é interessante passar essa informação para as pessoas, que antes as pessoas tinham que ir atrás, ir no laboratório para saber da existência desse tipo de exame, que era IgG e IgM, pagar para ver se tinha dengue. Agora o plano de saúde tem que cobrir, não é? Por conta dessa norma, e no próprio pronto-socorro, não é? Então tem que ser de forma rápida. Eu acho que até por conta dessas questões que nós estamos vendo aí, que são seríssimas, não é? Então os planos de saúde agora eles devem cobrir, dos procedimentos adotados agora pela ANS, inclusive em pronto-socorro, de forma emergencial, sai na hora. Sai na hora? Sai na hora. Tá, mas como que a pessoa deve agir na hora de ligar, falar, eu preciso desse novo procedimento, e aí de repente o plano de saúde fala, não vou cobrir? Tem que ser solicitado pelo médico, não é? Então, se de repente ela está passando mal, ela vai até o pronto atendimento, tendo lá os indícios, o médico vai solicitar e o plano deve fazer a cobertura desse tratamento, né? Agora, qualquer tipo de problema, se de repente o plano vem a dificultar ou criar algum caso, o próprio site da ANS possibilita você fazer uma reclamação. E existe agora multas altíssimas, não é? Que varia de 30 a 100 mil reais por conta do descumprimento. Então, não vale a pena, até para o plano de saúde, não cumprir com o exame. Mas já está valendo para agora? Eu falei que começou... Os procedimentos estão valendo, sim, a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro mesmo. Esses 21 procedimentos foram incluídos e estão valendo agora a partir de 21 de janeiro. Eu achei que teria um prazo aí para os planos de saúde se adequarem a essa nova norma. Os procedimentos não. Agora, nós tivemos uma nova alteração, mudando a forma de atendimento, dando alguns direitos também para os consumidores, e essas novas formas de atendimento, aí essas sim entram em vigor dia 15 de maio. Então, nós tivemos duas alterações, não é? Uma que foi a inclusão de 21 procedimentos no rol de procedimentos mínimos da ANS, e outra alteração mudando a forma de atendimento do plano de saúde com os consumidores. Essa alteração, que vai beneficiar muito os consumidores, essa só entra em vigor dia 15 de maio, porque realmente precisa da adaptação, de uma adaptação e tudo mais. Porque a gente está falando de atendimento, funcionários. Daqui a pouquinho até quero esclarecer mais sobre isso. A gente foi nas ruas para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Pode soltar a primeira pergunta, por favor. Oi, meu nome é Grace. Eu gostaria de saber como faço para saber se um exame ou procedimento é obrigatório e está coberto pelo plano de saúde. Como que faz? Bom, a própria ANS disponibiliza no site um rol de procedimentos, exatamente, de procedimentos mínimos, não é? Então, todos os contratos que foram feitos a partir de 1º de janeiro de 1999, eles obrigatoriamente devem ter esses mínimos procedimentos, não é? Agora, esses são os mínimos. O seu plano, ele pode dar mais procedimentos, mais cobertura do que aquele mínimo exigido pela própria ANS. Então, na dúvida, é só dar uma olhada no site e ver se tem a cobertura mínima. Se não tem ali, olha no contrato e vê se o contrato prevê. Mas minimamente tem que ter aquilo que está na ANS. Tá certo, entendi. Mais uma pergunta, vamos ver. Boa tarde, meu nome é Daniel. O aumento da cobertura pode levar ao reajuste dos preços do plano de saúde?
Interessante essa pergunta, que sempre no começo do ano, aliás, no final do ano passado para o começo, tiveram alguns reajustes que a maioria das pessoas acabaram ficando assustadas, porque foi um valor um pouco acima, alto. Explica um pouquinho para a gente. Só pode haver 2 tipos de reajuste no plano de saúde. Quais? Né? O reajuste anual, que é estabelecido pela própria ANS. Então, anualmente, a ANS estabelece o percentual que o plano de saúde pode adotar para reajustar e o reajuste por conta da faixa etária. Somente esses 2 reajustes são considerados reajustes legais. Infelizmente, algumas seguradoras acabam fazendo o reajuste anual acima do percentual dado pela própria ANS. E isso é ilegal. Mas muitos consumidores acabam não sabendo, não têm conhecimento, não vão atrás e acaba deixando para lá. Não é? Então, quando a pessoa se depara com esse tipo de aumento acima do imposto, que é ilegal, precisa recorrer imediatamente à ANS. Exatamente. Faz uma denúncia na ANS, mas o que a gente vê na prática é que somente por meio de uma ação judicial é que os planos de saúde acabam diminuindo o valor. Outra alteração que eles costumam fazer, que também é ilegal, é o reajuste por faixa etária acima de 59 anos. O último reajuste de faixa etária é aos 59 anos. Depois disso, a pessoa pode ter 70, 80, tem que manter. Pode ter o reajuste anual, não é? mas não por conta da idade. E é comum as seguradoras procederem a esse tipo de reajuste e esse reajuste ele é ilegal. E facilmente na justiça a gente consegue reverter, se já pagou a gente consegue a devolução desse dinheiro. Então não adianta sozinho, eu preciso mover uma ação contra a empresa. Normalmente o plano de saúde ele mostra resistência. Então você vai, reclama, ele sabe que ele está errado, mas dificilmente, eu nunca vi um caso em que o plano de saúde, tudo bem, eu vou diminuir, eu vou cumprir a lei. Errei, desculpa, foi... Não, eles não vão fazer isso, infelizmente. Mas judicialmente, com bastante facilidade, um advogado consegue diminuir esse valor para o reajuste legal, para o reajuste da própria ANS. É muito interessante a gente falar isso, porque tem inúmeros casos no Brasil. Eles acabam ganhando por conta do que o consumidor faz, ele acaba deixando para lá, ele não sabe qual é o percentual, ele acaba não tendo a informação correta e o plano de saúde acaba usando isso para se beneficiar em detrimento do consumidor. Você tem razão. Vamos ver mais uma perguntinha. Eu gostaria de saber em que caso os planos de saúde podem ser multados. A gente estava começando a falar sobre isso. É verdade. Então, a ANS, ela é o órgão que fiscaliza todos os planos de saúde aqui no Brasil e ela é o órgão competente para multar na hipótese de descumprimento. Essa nova norma que nós tivemos agora, inclusive, não é? Mudando a forma de atendimento dos planos de saúde para com os consumidores, estabelece multa de 30 até 100 mil reais na hipótese de descumprimento. Então, por isso que às vezes é importante você não só reclamar com o plano de saúde, mas no próprio site da ANS, ou por ligação, ou mesmo no site, você fazer a reclamação, porque o plano de saúde ele vai ser multado. Sim, então o primeiro procedimento, vai lá, faz a reclamação na ANS, lá no site ou pelo telefone mesmo, que daqui a pouquinho eu passo para vocês. Aí sim, o plano de saúde vai se sentir um pouco pressionado. Exatamente, ele vai se sentir pressionado porque ele tem que responder para a própria ANS. Então, se ele não responde, a ANS vai acabar multando. Você falou que tiveram mudanças em relação ao atendimento. Quais são essas mudanças? É verdade. Nós tivemos uma nova resolução agora, que entra em vigor, então, dia 15 de maio, alterando muito o atendimento para os consumidores, para os beneficiários de plano de saúde. Não é? Algumas alterações é que agora os planos de saúde de grande porte, eles têm que disponibilizar atendimento presencial, não é? E atendimento telefônico por 24 horas, 7 dias por semana, né? Ou seja, tem que ter atendimento diário, 24 horas, e tem que ter atendimento preferencial. Fora isso, na hipótese do consumidor, do beneficiário, ele solicitar alguma autorização de exame, se não for possível imediatamente dar a resposta, o plano agora tem prazo para dar essa resposta, e o prazo de 5 dias úteis. Para dar essa resposta, se autoriza ou se não autoriza aquele procedimento. Se for um procedimento de alta complexidade ou mesmo uma internação eletiva, não é aquela cirurgia que você escolhe para fazer, não é emergencial, o plano tem 10 dias úteis para dar a resposta. E na hipótese de negar essa cobertura, isso que é bastante interessante, que na prática a gente tem dificuldade, o consumidor ele tem direito de exigir por escrito aquela negativa e de forma fundamentada. E o plano tem
24 horas para enviar por escrito essa negativa para o consumidor. E o consumidor pode recorrer, pedir a reanálise para a ouvidoria do plano de saúde. Então, melhorou muito o procedimento de relação entre o consumidor e o plano de saúde. Vamos esperar que eles cumpram, né? Agora, se não cumprir também, a gente tem que pegar e fazer reclamação porque a multa é alta. Marcos Bernardini, muito obrigada pelas informações. Eu sei que tem muitas outras dúvidas que vocês gostariam de esclarecer, então entra lá, só vocês discarem primeiro no ANS, que eu falei que eu ia passar o telefone, 0800 701 9656, e aí o site é ans.gov.br, ans.gov.br, que lá tem todas as informações que vocês precisam em relação a esses novos procedimentos que os planos de saúde devem cobrir. Verdade. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Viu?